Irmãos, hoje, dia 13 de setembro, nós celebramos a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Este grande santo que com sua vida nos ilumina hoje. É um grande luzeiro para nós ainda hoje. E a vida deste santo tem grandes ensinamentos para nós. Então, vamos recordar um pouco da história, da vida de São João Crisóstomo. João nasceu em Antioquia no século IV. E Antioquia, é a região onde os fiéis foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ali em Antioquia, ele foi batizado. Porém, apesar de ser de família cristã, ele foi batizado apenas aos 20 anos, tardiamente. E quando foi batizado, apesar de tardiamente, já despertou nele, aquela vontade de aproximar-se de Deus, de unir-se a Deus, de recolher-se para estar a sós com Deus, para estar com Ele neste recolhimento. E então ele escolhe uma vida de monge. Ele escolheu ser monge e foi para o deserto para viver uma vida de penitência, de jejum, de oração, de recolhimento, onde ele pudesse estar com Jesus, aproximar-se de Jesus, estar na amizade com Jesus. Vejam, irmãos, que grande exemplo. Antes de ir e pregar o evangelho, ele que é conhecido como Boca de Ouro, Crisóstomo, ou seja, ele era muito eloquente, a sua oratória era espetacular, ele convertia almas, mas antes de viver esta eloquência, esta oratória, de levar o evangelho com tanta perfeição às pessoas, ele primeiro esteve com Jesus. É o vinde a mim que Jesus chama os apóstolos a viverem, a estarem com ele, para depois ide, ou seja, ir e levar o evangelho a todas as criaturas. É um grande ensinamento para nós também. Estarmos com Jesus, nos recolhermos com Jesus, para depois levarmos o evangelho. Pois bem, mas apesar deste recolhimento, São João Crisóstomo, ainda João, ele começou a ficar doente por conta dos seus jejuns, das suas vigílias, das suas penitências. Ele começou a ficar enfermo e não podia mais ficar sem cuidados no deserto. Então ele volta para Antioquia. Quando ele volta para Antioquia, ele que era um homem que estava com Deus, que fazia jejuns, penitências, que estava próximo de Deus, é evidente, ele tinha uma luz, ele era uma pessoa que já era iluminada, porque estava na amizade com Jesus. E isso chamou a atenção do bispo de Antioquia, que já ordenou ele sacerdote aos 35 anos. E a partir daí, quando ele vira sacerdote, é que começa o ide de João Crisóstomo. Ele passa a ser o Crisóstomo, passa a ser o Boca de Ouro, passa a pregar o evangelho, a converter muitas almas, a apontar os erros com amor para tirar as pessoas dos erros e conduzi-las para a verdade, para o caminho, conduzi-las para Cristo. E então a fama dele foi crescendo e chamou a atenção do imperador de Constantinopla, que era a capital. E o imperador queria fazer dele bispo de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla. Só que São João Crisóstomo, ele queria ter uma vida simples. Ele estava feliz com a sua condição de sacerdote. Ele não almejava cargos, superiores. E o que aconteceu? O imperador meio que sequestrou São João Crisóstomo. Enquanto ele enviou, mensageiro para conversar com São João Crisóstomo, o mensageiro prendeu São João Crisóstomo numa carruagem e ele só conseguiu sair da carruagem quando já estava em Constantinopla. E em Constantinopla ele foi ordenado instantaneamente bispo, patriarca de Constantinopla. E aí, irmãos, uma vez que ele estava no palácio de Constantinopla, ali no meio da nobreza,
Ele, que era que era um santo, que estava próximo de Jesus, que já havia feito aquele recolhimento, que estava na amizade com Deus, que vivia uma vida conforme a vontade de Deus, então ele quis transformar aquele palácio em um local austero, tirar aquelas luxúrias, aqueles talheres de ouro e de prata, aquelas coisas espalhafatosas que nós conhecemos que é típico dos palácios, e transformar o local num local mais simples. E também as pessoas, a corte, principalmente as senhoras que faziam parte da corte, ele começou a apontar, né, as frivolidades dessas senhoras, que estavam mais preocupadas com a maquiagem, com os acessórios, com a carne, do que com a salvação de suas almas. E uma vez que ele apontava esses erros e pregava com maestria, com perfeição os seus sermões, acabou que ele começou a incomodar a corte e trouxe dor de cabeça, né, para o imperador. E por ser um homem de Deus, ele não estava lá por dinheiro, ele era incorruptível, né? Ele não estava lá por dinheiro, ninguém conseguia corrompê-lo. E então, denunciando, ele começou a trazer dor de cabeça para o imperador, até que chegou no ponto de incomodar a imperatriz. E uma vez que ele incomodou a imperatriz, por conta dela, ele foi condenado ao exílio. E uma vez exilado, irmãos, ele que tinha aquela dificuldade de saúde, né? Ele que precisava de cuidados, que já teve que abandonar a sua vida de monge, uma vez exilado no deserto, sem os cuidados com a saúde, ele não resistiu e acabou morrendo, acabou falecendo. Mas tudo isso porque ele não se deixou corromper, não se deixou comprar, não se vendeu para falar o que a corte, o que a nobreza gostaria que ele falasse no Palácio de Constantinopla, mas muito pelo contrário, ele continuou a sua pregação, continuou denunciando as misérias, os pecados da comunidade. Por quê? Porque ele já não vivia, era Cristo que vivia nele, e Cristo quer retirar aquelas pessoas do erro, do pecado, e conduzi-las para o caminho da verdade, conduzi-las para o caminho de Jesus, tirá-las da condenação eterna e levá-las para a glória do céu, para a vida eterna, para a salvação das almas. Este era o objetivo de São João Crisóstomo, converter as pessoas para tirá-las do erro, tirando elas do erro, conduzi-las no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conta desta integridade deste grande santo, ele foi condenado ao exílio e, uma vez exilado, não resistiu e morreu. Então, irmãos, grandes ensinamentos nós temos de São João Crisóstomo, que peçamos a intercessão deste grande santo, para nós conseguirmos nos recolhermos, para nós conseguirmos fazer este encontro com Jesus no nosso recolhimento, na nossa oração, para uma vez que nós recolhidos na amizade com Ele, próximos de Jesus, também possamos levar o Evangelho, levar o Evangelho a todas as criaturas, como verdadeiros apóstolos, e tendo como exemplo o grande santo São João Crisóstomo, boca de ouro. Que São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, interceda por nós. Amém.